Oi, meu nome é Daniel, este é o canal Literatura e Eu, e hoje nós vamos conversar sobre Cruel Amor, da escritora brasileira Júlia Lopes de Almeida, publicado pela primeira vez em 1908. Eu decidi conhecer essa autora, a Júlia Lopes de Almeida, a partir desse romance Cruel Amor, simplesmente porque esse foi o primeiro livro que eu adquiri dessa autora, aqui na minha coleção Saraiva, da qual eu sempre gosto de mostrar essas ilustrações belíssimas, do Nico Ross, né, na capa e na contracapa, que sempre trazia. Mas a verdade é que a diagramação desse livro está muito ruim, com uma letra muito pequena, e eu fiz a leitura não por essa edição, mas por essa outra aqui, que é mais recente, né, de 2015, da editora Mulheres, e que está uma edição simplesmente sensacional. Esse livro estava esgotado, e graças aos esforços da editora Mulheres, né, que já reeditou várias obras da Júlia Lopes de Almeida, este livro voltou ao mercado, né? E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês o endereço de e-mail da editora Mulheres para que vocês entrem em contato e possam adquirir esse livro. Cruel Amor foi um romance bem diferente do que eu supunha que fosse. Não que eu não tenha gostado, mas eu confesso que eu achei um tanto estranho o estilo, a escrita da Júlia Lopes de Almeida, que são assim bastante peculiares, bastante sutis. Não chega a ser nada experimental, mas também não é nada convencional, mesmo para a época em que ele foi publicado. A história se passa em Copacabana, provavelmente ali pelos fins do século XIX, e aqui a autora vai nos trazer esse contexto dos pescadores ali de Copacabana, a realidade deles. E a primeira impressão que eu tive foi que a Júlia Lopes de Almeida queria fazer aqui um romance regionalista. Mas, pelo menos para mim, esse regionalismo dela me pareceu um tanto forçado, uma coisa não muito espontânea, de maneira que o regionalismo desse livro não é assim tão natural, que nem quando você pega um Simões Lopes Neto, ou mesmo um Afonso Arinos. Achei que essa tentativa de fazer um romance regionalista saiu um tanto malograda aqui nesse romance. Mas nem por isso Cruel Amor é um livro ruim. Aqui você vai ter basicamente 2 triângulos amorosos, além de outros elementos que a autora vai colocar em cena. No primeiro desses triângulos amorosos, nós vamos conhecer o Flaviano, que é um pescador, e que está noivo da Maria Adelaide. E esse relacionamento deles é assim muito mal visto pelas pessoas do lugar por questões raciais, já que o Flaviano é um mulato e a Maria Adelaide é uma moça branca. E existe um outro pescador que também está interessado na Maria Adelaide, que é o Marcos. Só que existe uma lei entre os pescadores, e que é algo bastante recorrente aqui no livro, de que não pode existir de maneira alguma deslealdade entre eles, né? Como se fosse um grande delito. E por esse motivo Marcos mantém o seu amor em silêncio. Mas sempre que ele se encontra com a Maria Adelaide, ele fica meio assim embaraçado, não consegue esconder as suas emoções, de maneira que ela percebe ali os sentimentos dele. E quando a Maria Adelaide percebe isso, ela começa a se sentir assim um tanto envaidecida, né? Já que ela, que não era uma mulher tão bonita, conseguiu atrair esse homem, né? Esse pescador que é branco. E a partir desse momento, a cor, que para ela era uma coisa tão insignificante, passa a ser assim algo de grande importância, de grande valor. E por causa da cor, ela vai desprezar o Flaviano, seu noivo. E é claro que para ele isso não vai passar despercebido, a frieza de Maria Adelaide desde então, e ele também suspeita alguma coisa em relação ao Marcos, seja pelo comportamento dele, seja por alguma palavra, alguma conversa que eles tiveram. A partir desse momento, o Flaviano vai ter então um comportamento um tanto agressivo para defender aquilo que ele considera um direito seu, né? Já que ele não quer ser rejeitado de maneira alguma. E no segundo desses triângulos amorosos, nós vamos conhecer a personagem Ada, que é uma pobre enjeitada, e não obstante isso, ela é muito vaidosa, muito orgulhosa, logo ela é uma mulher muito bonita, então ela tenta tirar vantagem disso.
E por Ada vai se apaixonar uma pessoa completamente diferente dela, que é o Rui, um poeta muito idealista, muito sonhador. E ele fica totalmente encantado pela beleza de Ada, mas ele não aprova a sua conduta, o seu comportamento. Ele idealiza uma mulher sempre recatada, muito humilde. E ele pede, inclusive, que Ada procure ser mais modesta. Mas mais importante do que o amor de Rui é a vaidade aqui para ela, né? E a Ada despreza as pessoas da sua classe, ela quer estar sempre acompanhada de pessoas da alta sociedade. Ela aproveita a amizade que ela tem com Dona Leonor, de quem ela é costureira, para travar conhecimento com pessoas ilustres. E é nesse cenário que ela vai conhecer o Eduardinho, que é um jovem rico, sobrinho de Dona Leonor, que vai se apaixonar por ela também. E a verdade é que a relação de Ada com Rui não é aprovada pelo pai dele, porque ele jamais consentiria num relacionamento tão desigual, né, onde nós temos o Rui, que é um estudante de direito, muito promissor, e do outro lado nós temos ela, né, uma pobre, sem sobrenome. Mas a verdade é que a Ada não se importa com nada disso. Ela mantém o seu relacionamento com o Rui e ainda fica alimentando as esperanças desse Eduardinho. Mas a verdade é que ela se vê bem tentada em preferir mesmo o Eduardinho, que é um homem que pode dar a posição com a qual ela tanto sonha. Essas duas histórias vão acontecendo simultaneamente aqui dentro do romance, e junto a isso também a autora ainda alimenta um mistério na figura de um personagem muito enigmático, que é Pedro, o mudo. Só que esse mudo é uma criatura no mínimo intrigante, porque em mais de uma situação, certos acontecimentos acabam sendo revelados, acontecimentos estes em que o Pedro era a única testemunha. Então algumas pessoas começam a desconfiar que ele deve ter alguma maneira misteriosa de comunicar os seus pensamentos, alguma coisa que ele vê para as pessoas. Mas a verdade é que ninguém acredita nisso mesmo, né? A maioria das pessoas não põe fé nesse tipo de coisa porque sabem que o Pedro é conhecido desde que nasceu, né? Que ele é surdo-mudo de nascença. Mas, vez por outra, esse mistério acaba ganhando força, sendo alimentado pouco a pouco aqui no livro. E, de certa forma, o leitor se sente um tanto frustrado, né? Quando você termina um livro e percebe que o mistério não foi elucidado, né? Que ninguém sabe, de fato, o segredo desse personagem Pedro. Isso a autora deixa a critério da imaginação de cada um. Algo que me chamou a atenção aqui em Cruel Amor é porque a autora tem assim um estilo de contar, de narrar muito obscuro. Assim que você começa, você percebe que muita coisa carece de explicação e a Júlia Lopes de Almeida vai fazendo pequenas doses de explicações conforme você vai dando continuidade à leitura. Então tudo começa de uma forma muito obscura mesmo. Eu comparo esse livro a uma tela suja, um quadro que você vai limpando e à medida que você o limpa, você vai enxergando mais, né? Você vai percebendo que ele está mais nítido aos seus olhos. Então, eu definitivamente não recomendo esse livro assim para leitores menos experientes, até porque é uma obra mais densa, mais complexa mesmo. E esse livro ainda vai tratar outras questões como crianças marginalizadas. Aqui você vai ter, por exemplo, o Bié e a Anitta, que são duas crianças que vivem assim totalmente abandonadas pelos pais. Mas o interessante é que a autora conta isso de uma forma tão bonita, você não tem um quadro feio com relação a isso, porque o Bié e a Anitta, eles parecem assim dois animaizinhos que saem pela natureza, apreciando, né, os esplendores da paisagem. E é assim algo tão bonito. Esse livro é muito marcado por uma linguagem poética, mas principalmente nas cenas em que a autora trata do Bié e da Anitta, né, que são crianças que vão ter pouco a pouco a sua infância roubada, mas enquanto eles ainda têm, eles tentam se virar com seus brinquedos naturais, né, que são as pedrinhas que eles encontram no meio do caminho, os ovos, as penas de passarinho, as conchinhas.
é algo muito bem realizado aqui dentro desse livro. Outra coisa interessante que é documentado aqui nesse romance também é a urbanização de Copacabana. O que é que acontece? A elite carioca começa a comprar os casebres, as pequenas moradias dos pescadores para transformar em vistosos palacetes. E aí você percebe que o cenário ali começa a mudar, né? Que uma nova era está começando. Cruel Amor é um livro que tem assim todos os elementos para ser considerado um romance fabuloso. Talvez o problema aqui tenha sido a maneira como a autora dispôs esses elementos, né? Como que ela fez uso deles aqui na história. Você percebe, por exemplo, que aqui há momentos em que a autora vai narrar uma situação que merecia um aprofundamento maior, uma riqueza de detalhes, mas que ela faz isso em um parágrafo. E por outro lado, você vai ter aqui momentos em que você vai ler páginas e páginas sobre algo que parece assim, um tanto corriqueiro, sem muita importância, ou até mesmo repetitivo. É interessante também essa questão da repetição aqui nesse livro, porque em várias ocasiões eu tinha a impressão, não que eu estava lendo, mas que eu estava relendo as mesmas coisas. Porque, assim, ela cria pontos-chave aqui na história, nos quais ela sempre vai retornar, ela sempre vai circundar essas peças aqui da trama. E, assim, às vezes você tem a impressão de que o livro está um tanto repetitivo, isso cansa um pouco o leitor. Mas aí eu estive pensando, né, esse livro aqui, na realidade, ele foi publicado pela primeira vez em forma de folhetim. E no folhetim, né, como vocês devem saber, o leitor ele vai ter disponível ali apenas o episódio daquele dia. Ou seja, talvez essas repetições nem fizessem, nem causassem assim, má impressão no leitor da época, porque talvez elas até servissem para reiterar os acontecimentos mais importantes, para melhor fixar no entendimento de um leitor que está realizando aqui, né, o conhecimento dessa obra a longo prazo. Mas, enfim, foi uma leitura muito válida, foi uma experiência maravilhosa. Depois desse livro eu fiquei ainda mais curioso para conhecer os outros romances, as outras obras da Júlia Lopes de Almeida. E, embora esse livro aqui não tenha ido diretamente ao encontro do meu gosto pessoal, ainda assim eu gostei muito dessa experiência, eu recomendo demais essa leitura, que é de um valor totalmente inquestionável, né? De um valor literário que merece ser, inclusive, mais apreciado.